quem nunca passou por isso? Olha só, no meio de uma conversa ao telefone, a ligação cai. Pois é, isso é ilegal, principalmente para quem tem planos que não limitam as chamadas. Em Brasília, uma operadora de celular teve que pagar 50 milhões de reais por dano moral coletivo, por derrubar ligações de propósito. Você contrata um plano ilimitado de chamadas e, de repente, no meio da ligação, oferecer ao cliente um plano que promete ligações ilimitadas, mas derrubar a chamada no meio da ligação é uma prática abusiva. Uma empresa de telefonia foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal a pagar 50 milhões de reais de indenização por danos morais coletivos, justamente por isso. As ligações eram derrubadas de propósito, forçando o cliente a fazer uma nova chamada. O serviço contratado cobrava 25 centavos apenas pelo primeiro minuto. E segundo a denúncia do Ministério Público do DF, as ligações eram interrompidas após 1h20 de duração. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, o plano acabou por sobrecarregar o sistema. A Anatel abriu procedimentos para apurar a denúncia e identificou a derrubada de chamadas por ação deliberada da operadora entre novembro de 2010 e março de 2011. E como esse é um assunto que gera muitas dúvidas, nós convidamos aqui o professor, advogado especialista em Direito do Consumidor, Diego Campos. Oi, Diego, boa tarde para você. Obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, como nós vimos na reportagem, esse problema é um caso sério que acontece de propósito, infelizmente, por parte das operadoras, mas não é o único problema não, né? As operadoras, elas estão aí no topo do ranking de reclamações, não é isso, doutor Diego? É verdade. As operadoras de telefonia, elas figuram entre as mais reclamadas no Poder Judiciário e em outros órgãos de defesa de direitos dos consumidores, PROCON, por exemplo. Quais os principais problemas que são verificados? Há muitos problemas que se verifica dizem respeito à prestação do serviço em si. Quer dizer, a ligação não completa ou em determinado local a abrangência do sinal não é satisfatória, a velocidade de internet. Há problemas também com relação à cobrança, faturas, né? Então, muitas vezes, o consumidor se depara com uma cobrança indevida e daí tem que partir para outras esferas de defesa dos seus interesses. Nesse caso específico que a gente viu aí na reportagem, o que a empresa de telefonia alegou? Porque derrubava várias e várias vezes as ligações. Qual foi esse motivo? Nessa hipótese específica, dizia respeito a um plano da empresa de telefonia que permitia ligações mais extensas e cobrava uma vez só. Mas o que se constatou é que aquelas ligações elas não duravam tanto tempo e isso forçava com que o consumidor tivesse que repeti-las. E aí a tarifa era cobrada novamente. Então, o que a empresa alegou foi que houve uma sobrecarga em razão do número de planos vendidos e que essa sobrecarga, então, é que gerava o cancelamento. Mas faz sentido essa alegação? Porque se a empresa ofereceu esse serviço, ela tem essa responsabilidade. A empresa, ela se responsabiliza pela execução perfeita do serviço que ela contratou. Então, tanto não valeu como, afinal, o tribunal, enfim, julgou procedente a ação do Ministério Público e condenou a empresa num pagamento de uma indenização vultosa. Agora, quais os canais de denúncia para o consumidor que enfrentar qualquer problema relacionado às empresas de telefonia? Existe um Sistema Nacional de Defesa de Direitos do Consumidor e em cada estado ele se organiza de uma forma, mas praticamente em todo o território nacional a gente tem PROCONs, então são órgãos que atendem os consumidores e a partir de uma avaliação da situação pode, inclusive, culminar em aplicação de penas para as fornecedoras de serviços, as prestadoras, na hipótese aqui que a gente está tratando de telefonia, né? E sempre tem o Poder Judiciário também, né? É possível, em algumas hipóteses que envolvam crime, e é preciso dizer que existem crimes combinados pelo Código de Defesa do Consumidor, que se procure delegacia especializada em delitos de consumidor. Como avaliar a conduta da empresa, então, que derruba as ligações de propósito, alegando que estava sobrecarregada? E se isso poderia, além dessa punição, afinal de contas foi uma decisão que puniu em 50 milhões de reais, deveria haver algum tipo de punição mais dura, alguma regulamentação em relação a esse ponto? Eu penso que a regulamentação que há hoje ela é suficiente, tanto que ensejou uma aplicação bem rigorosa da lei, né?
Então, a empresa, é claro que eu não sei qual que é a situação específica hoje do processo, mas, em tese, poderia recorrer para outras instâncias do Poder Judiciário, mas, até aqui, em 2 instâncias, se reconheceu a aplicação da lei e a punição da empresa. Falta consciência e respeito por parte das empresas, Muito, né? Um abuso mesmo. Diego Campos, obrigada mais uma vez. Doutor, Por obrigado. nada.